Bom dia a todos e todas, né? Com muita satisfação que eu venho aqui, né? A segunda vez que eu venho, né? E agradeço o convite, né? Para poder estar falando um pouquinho de uma área que eu estudo e que a Colônia Cecília também tem sua importância, né? Eu trabalho com agricultura, trabalho com trabalhadores do campo, né? Assim, e dentro dos movimentos sociais que eu atuo, muito se pergunta sobre a Colônia Cecília, né? Assim, se pede material na Colônia Cecília, tá? E às vezes os interesses que eles têm, os assuntos que eles querem saber da Colônia Cecília, não necessariamente foram aqueles assuntos buscados pelos historiadores e aqueles que pesquisaram a Colônia Cecília. Eles perguntam muito sobre qual foi o cotidiano da Colônia Cecília, como é que era a produção na Colônia Cecília, qual era esse cotidiano enquanto camponês, né, assim. E muitas vezes isso não estava registrado por conta justamente das fontes que se eram buscadas para poder se construir essa história da Colônia Cecília, né, assim. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão, né, as várias versões que se tem da Colônia Cecília, né, e sobre esse olhar que a gente está trazendo agora para a Colônia Cecília. Aí, então, a proposta, né, da minha apresentação, né, uma humilde apresentação, né, frente a essa pequena sementinha aqui, né, assim, então, uma humilde apresentação, vai falar justamente sobre essa utopia, né, que surge desses italianos, né, assim, até colocamos em italiano ali, né, utopia camponesa. Então, a Colônia Cecília, uma experiência libertária camponesa. Tá? Eu sou membro do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa e eu atuo com licenciatura em Educação do Campo, lá no Rio de Janeiro. Tá? E aí, pensei aqui, né, para falar de utopia camponesa, eu tive que pegar material com esses movimentos, qual era o referencial deles de utopia camponesa. E aí foi feito, né, na última década, um estudo através de uma política pública para poder editar materiais de publicação. Foi feito um grande projeto para se recolher o que tinha no Brasil escrito sobre campesinato. Então, porque quem tinha interesse de trabalhar com campesinato no Brasil tinha uma série de dificuldades. Desde reação negativa da própria academia, que afirmava que fazia cavalo de batalha, assim. Não existia o campesinato no Brasil, né? Então, isso é uma expressão de certos acadêmicos, né? Assim. E várias experiências que não eram registradas. E aí alguns desses sujeitos, né, do campo que estavam fazendo algum curso superior, queriam fazer sua monografia, eram reprimidos, não aceitavam os seus trabalhos, diziam que tecnicamente aquilo dali era fraco, porque usava o termo camponês, e no Brasil nunca teve camponês, e isso era uma coisa que é muito presente na academia. Então chamou vários intelectuais para dar esse suporte, né, assim, de registros e tal. E aí recolheu vários textos que falavam sobre o campesinato do Brasil e as várias expressões e que tipo de campesinato seria esse. Um campesinato diversificado, né? E aí formou-se uma coleção de livros chamada História Social do Campesinato. A partir daí, né, quando alguém da academia viesse falar para esse estudante, porque isso daí não tem respaldo, relevância técnica, científica e tal, a gente pegava essa coleção enorme e chegava e falava: ô professor, eu sugiro que o senhor também dê uma olhada nessa bibliografia aqui, ó. E pessoas de peso que também se debruçaram nesse fenômeno no Brasil, essa organização no campo, né, assim, que construía também um ideal, tal. Um desses textos importantes é do Ottaviani, que ele não escreveu para os anarquistas, tal, assim, mas eu tive que pegar esse material para entender o que estava sendo levado em conta para esse movimento camponês como a utopia camponesa, assim. E aí eu fui pegando alguns trechos que permitiam, então, que a gente debatesse uma questão da Colônia Cecília. E dentro desses movimentos, né, assim, existem muita essa referência ao socialismo, a presença do marxismo é muito forte, mas existem também
muitos dentro desse movimento que procuram perspectivas libertárias, né, mais liberdade dentro da proposta do socialismo. E muitos se vêm procurando, alguns grupos anarquistas, para se perguntar qual foi a contribuição dos anarquistas para os camponeses. Né? Existiria uma proposta, tal. E aí, com o passar desse diálogo, né, passar dos anos, nós fomos reorganizando alguns desses materiais, desde propostas teóricas, registro de experiências, né, assim, no mundo inteiro sobre a questão dos anarquistas juntos com os camponeses, né, assim. Tá. E aí, esse diálogo vem sendo feito com os movimentos sociais, né, assim, sobre qual é essa contribuição dos anarquistas para o campesinato. E se pergunta, e a Colônia Cecília, vocês têm mais materiais? Não. E aí, agora, nós temos, né, assim, muito do que eles procuravam, assim, agora tem através desse registro, né, assim. Bem, então, vou passar pouca coisa aqui para também dar tempo para depois a gente poder estar debatendo, né, assim. Então, no Ottaviani, na Utopia Camponesa, ele vem falando aqui, ó, uma continuidade do campesinato nas lutas sociais, nas mais diferentes situações, e, no entanto, a presença dele no poder é mínima. Então, isso, ele justifica esse apagamento que se dá na história do campesinato, né, assim. Quando aconteceu, em geral, ela é nula. Assim, as reivindicações do campesinato são reivindicações que têm a ver com as suas condições de vida e de trabalho. Então, não necessariamente eles estariam querendo tomar a gestão num país, né, assim. Aí fala, o campesinato em geral está preocupado com a terra, com as condições de trabalho, com a conquista da terra e reconquista da terra, a preservação da terra. Junto a isso, está preocupado com os problemas de produção, apropriação dos produtos de trabalho. Nesse contexto, é claro, entra o problema de ser ou não ser proletariado. Tá. E aí fala assim, que nessa revolução camponesa, deve estar na próxima fala ali, essa proposta que eles tentam alcançar, primeiro, materialmente, o meio de produção, que é a terra, sim, mas vai estar também de manter sua cultura, as suas relações, conseguir, através das gerações, né, ter continuidade dessa cultura. Sim. Então, deixa-se ou não deixar levar pelas forças sociais abrangentes, que estão impondo, que estão instituindo realidades novas. Esse é um dilema do campesinato, né, assim. De modo que as reivindicações, as mais visíveis e mais evidentes, mais reiteradas, parecem ter a ver com as condições estritas do próprio campesinato, a forma de ser. E aí se estuda hoje, assim, que o próprio campesinato, para continuar existindo, ele precisa se adaptar também às novas gerações camponesas, né? Então o campesinato, ele precisa estar aberto tanto às novas reivindicações de gênero, de juventude, assim, para que esse campesinato também não pode ser um campesinato também conservador, né? Então, dentro das propostas camponesas, é um campesinato aberto à participação do jovem, é um campesinato, para ser um campesinato, né, assim, ser entendido aqui no Brasil, as categorias que estão no campo, nas florestas, se entenderem como campesinato, essa proposta de campesinato, ela tem que ser diversificada, dentro de toda a diversidade de camponeses que tem aqui no Brasil, né, assim. E ela tem que ser diversificada também na sua expressão de gênero, de sexualidade, de gerações, né, e de ofícios também, assim. No camponês, não tem apenas o agricultor. No camponês, tem aquele também que quer ser educador. No camponês, tem aquele que quer trabalhar com a saúde. O camponês tem aquele que quer construir casa, que vai fazer a manutenção das ferramentas, porque no campo não vai ser apenas produção de comida para abastecer a cidade, isso também é uma visão limitada para o camponês, né, assim. Então, dentro do campesinato, também vai estar aberto para os seus filhos querem fazer outras profissões e vão estar nesse convívio rural, né, assim. Mas não necessariamente ele vai ser aquele que vai estar produzindo apenas matéria-prima, né, assim. Mas ele vai estar dando todas aqueles outros ofícios que dão suporte para a vida do camponês. Porque também é uma visão conservadora achar que para ser camponês tem que ser
está exilado assim, a não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação. Né? Então, nessa expressão camponesa, ela também vai ser diversificada nos seus ofícios, né? Assim, as suas atividades. Então, pode-se dizer que a luta pela terra é sempre, ao mesmo tempo, uma luta pela preservação e conquista e reconquista do modo de ser e de trabalho. Aí tá, então é um pouquinho desse texto sobre utopia camponesa, para a gente dialogar um pouco. Tal. Aí eu peguei alguns relatos, né, assim, dessa proposta do Giovanni Rossi. Ele ainda na Itália, né, assim, ele escreve o seu texto, né, assim, ele participava da Primeira Internacional, ele fez alguns experimentos, né, assim, e ele começa a publicar e fazer propaganda, né, assim. Bem, então o Giovanni Rossi, eu trouxe um trecho aqui, né, que ele fala, ó, lá pelo fim de 1889, depois de um ensaio imperfeito, né, ele fala aqui, né, dessa Stagno Lombardo, isso aí, não tinha respondido às minhas esperanças. Eu tinha me decidido a ir a uma das duas colônias coletivistas fundadas recentemente na América do Norte. Então, não existia só a colônia Cecília, né? Existiam várias colônias anarquistas acontecendo ao mesmo tempo. Né? E aí ele fala dessa, que era na América do Norte, que era na Califórnia, e outra que era no México. Né? Assim, sim. Só que entrou em contato com ele, né? Assim, o Dodelli, né? Assim, ele entra em contato e em seu nome, né, e outros companheiros, me propus a fundar uma colônia na América do Sul. E aí que tem o registro que a ideia inicial era se formar no Uruguai, né? Sim. O leitor entenderá logo que aceitei com todo aquele entusiasmo que se tem no coração aos 34 anos, né? Assim. Bem, então esse contexto, assim, o Giovanni Rossi já tinha tentado fazer algumas experiências e que não tinham saído lá aos moldes que ele imaginava na própria Itália, e tinha essa perspectiva, né, de estar saindo da Itália para ir se somar a outras colônias, até que vem a proposta de fazer uma no Sul. Bem, é nesse contexto que se gera algumas polêmicas, né, assim, e críticas no ato, naquele momento, né, assim, ao Giovanni Rossi. Né? Ou a propaganda que Giovanni Rossi estava fazendo e alguns descaminhos que essa proposta da colônia poderia acontecer, como estava acontecendo em outras regiões do planeta. Né, assim. Aí tem uma coisa importante também, assim, a imprensa anarquista mundial, sim, vários países falavam da colônia Cecília. Nós vimos material na França, vimos material na Itália, não era só na Itália que estava se debatendo, assim, jornais de várias regiões estavam debatendo. Né? Então o Filippo, ele estava na Crítica Sociale, né, ele publica em 1891 uma crítica ao Giovanni Rossi, né, e fala aqui, ó, mas o nosso lugar, o lugar da grande maioria dos lutadores é aqui, na velha civilização, em meio às suas dores, às suas vergonhas, às suas contradições, onde também arde a febre de renovação. Então era uma crítica porque muitas das experiências que estavam acontecendo dessas colônias anarquistas eram colônias que iam se isolar. Né? Eles iam para uma região, ficavam isolados dos problemas sociais. Sim, essa era uma crítica que se fazia à colônia Cecília, para que ela não caísse nesse erro. Tá? Então jogavam essa crítica, na época, né, em cima do Giovanni Rossi e das cartas que o Giovanni Rossi estava fazendo. Assim. Tá. Aí vem, né, também uma crítica do Érico Malatesta, sim, que publicou nessa revista, nesse jornal, né? Quem fala italiano aí, como é que se fala? Pronto. De 1891. Malatesta também coloca essa crítica. Aí vim falando aqui a crítica do Malatesta. O dever dos revolucionários é o de fazer todo esforço para fazer compreender aos miseráveis que a miséria existe lá como aqui. E que o remédio, se querem, pode se encontrar ficando onde estão, rebelando-se contra o governo e contra os patrões,
para tomar de volta, né, aquilo que eles mesmos produziram. Tá? Então, o que adianta você sair de um lugar por conta da miséria, você vai encontrar essa miséria também em outro lugar. E os sicilianos encontraram aqui também, né? Então não foi mentira o que foi escrito, né? Assim, também tiveram dificuldades aqui. Tá? E aí tem um material que o Elisée Reclus escreve, né, que foi publicado após a sua morte. Tá? Elisée Reclus morreu em 1904 e foi publicado em 1906, O Homem e a Terra, e ele publica sobre as colônias anarquistas, onde ele faz esse apanhado das várias colônias. E a crítica é muito parecida, né? Assim, ele fala que é preciso permanecer num mundo mais amplo para receber todos os impulsos, assim, para tomar parte de todas as vicissitudes e receber todos os ensinamentos. Retirar-se, né, os 4 amigos para ir para o campo, assim, para falar de coisas eternas, de maneira como se fosse discípulo de Aristóteles, assim, é abandonar a luta. Aí ele faz uma citação de Lucrécio, assim, soltar a positividade da vida para colher uma ficção. Aí vem falando, né, a realidade, aquela que nossos companheiros querem, ele não pode retirar essa ideia, né, assim, do mundo para um paraíso fechado. Então, se a gente tem a ilusão, né, que os anarquistas vão construir um partido fora da sociedade, então essa era a crítica feita a todas essas outras experiências que estavam tendo, né? Aí vai falar das nossas ambições. As nossas ambições, né, assim, consistem em conquistar, né, botar essa proposta de ideal nossa, assim, por todo o planeta. Então, tendo amigos e tendo inimigos também, né? Assim, então, num espaço que tem essas duas. E onde tiver os nossos inimigos, eles vão vir atrás para fazer retaliação. Ele fala aqui, ó. Então aqueles que quiserem, né, uma educação funesta, que vão querer também essa questão da divisão de castas, assim, que vão estar presos dentro desse vírus das igrejas, eles vão estar se organizando, armados, né, e vão cair como feras contra nós, né? E isso a gente vê que aconteceu aqui também, né? Assim, teve esse conflito aqui. Bem, então, isso aqui são algumas das falas que foram aparecendo na época, né, assim, para dialogar e contrapor contra aquela propaganda que o Giovanni Rossi estava fazendo e contra também a repercussão que isso poderia dar, assim, essa ilusão que fugindo de lá da Europa ia resolver todos os problemas, e os problemas também iam se encontrar onde eles estiverem indo se instalar. E também, né, se para fugir desses problemas, se eles fossem construir uma ilha isolada, e que isso ia contradizer a proposta do anarquismo de propaganda e de construção de revolução permanente. Tal. Bem, e aí, para falar um pouquinho assim, esses autores que criticavam, né, assim, esse possível descaminho da Colônia Cecília, eles fizeram a crítica no nascimento da Colônia Cecília, né, assim. Esses autores, eles escreveram sobre campesinato. O Malatesta, ele escreve Entre Camponeses, tá? Que é uma novela, né, assim, que é o diálogo entre camponeses, onde ali ele faz a propaganda do anarquismo. Então, não necessariamente eles eram contra o campesinato, e sim o efeito, um certo modismo que estava acontecendo na época de se montar colônias, e como se isso fosse uma estratégia das que se deve mais incentivar, né, assim. O medo também de esvaziar, né, dessa imigração, esvaziar, né, aquele contingente de militantes que tinha ali na Itália, né, assim, esse medo, uma questão conjuntural, né, se esvaziar para poder formar essas colônias. E toda aquela quantidade de figuras que passaram pela formação, tinham essa identidade, estavam ali militando, eles saíssem dali e esvaziassem a luta na Itália. Assim. Isso também acontecia quando eles vinham e imigravam para fábricas. Então, é independente se eles vinham imigrar
para ir para uma colônia agrícola, ou se eles iam vir para aqui, para a América, para trabalhar na fábrica. Isso também ia esvaziar a gente da Itália. Então, essa crítica não seria uma crítica só para a colônia Sicília. Então, um pouquinho desse contexto da crítica, que é importante a gente entender, e não polarizar historicamente que o Malatesta foi contra a colônia Sicília, e o que era contra os camponeses, ou que o campesinato não fosse apreciado pelos anarquistas, que são alguns equívocos que foram levados, e como se o anarquismo fosse um fenômeno apenas operário, urbano, né? Assim. Então, são alguns equívocos que a gente precisa estar retirando. Sobre essa questão de anarquismo e campesinato, o Malatesta deu sua contribuição, Bakunin dá sua contribuição, que ele debate sobre a questão do campesinato, né? Criticando a leitura que o Marx tinha feito a priori, né? Assim, ele fala do papel do campesinato na Revolução. Tá? O Élisée Reclus também, ele escreve sobre campesinato, é o autor que mais escreveu sobre o Brasil. Tá? Desses nomes do anarquismo, assim, é o que mais se encontra registros sobre o cotidiano, sobre as lutas camponesas no Brasil, desde a cabanagem, várias revoltas aqui o Élisée Reclus escreveu. Tá? E ele escreve uma obra de propaganda que é A Meu Irmão Camponês. É ele dialogando com o camponês, falando assim, ó, é mentira isso que dizem que a gente vem aqui para tomar sua terra, porque você é um trabalhador que ama a terra, lida com a terra, é diferente desses burgueses, assim. Então é mentira o que falam sobre os anarquistas para você. Nossa proposta é outra e ele explica ali, né, para os camponeses. Assim. O Kropotkin escreve bastante sobre campesinato, assim. E aí uma das leituras que a gente faz assim, né, que o Kropotkin, em vez de inventar uma proposta anarquista, ele na sociedade dele ele debate assim, frente a essa crise, né, assim, como que os camponeses reagiram? Então ele vai fazer uma leitura no apoio mútuo, como que os camponeses se organizavam para superar a crise, que é com apoio mútuo, assim. Então ele vai se inspirar nessa forma de organizar, de solucionar problemas dos camponeses e traz isso para o anarquismo. Em vez dele inventar uma teoria fictícia e jogar para os camponeses, para a população, ele vai pegar das formas de se organizar e vai trazer para dentro do anarquismo para que a gente seja peixe da mesma água e a gente aprenda com aquilo dali. Então, essa daqui é uma obra que é uma referência, né, que é o Campos, Fábricas e Oficina, uma obra do Kropotkin, né, aqui ela em russo, né, ela sai ao longo de 1890, ela sai em artigos dentro da imprensa, que depois isso é reorganizado. E é lançado em francês, em inglês, né, assim, mais tardia sai em russo. Sim. Ela não tem até hoje uma versão em português. Mas o Campos, Fábricas e Oficina é uma obra que vai debater, né, assim, algumas coisas que também inquietavam, né, assim, dentro dessas cartas, a questão da colônia Sicília, sobre a divisão do trabalho, aqueles que iam trabalhar diretamente plantando e aqueles que eram de outros ofícios. Como é que se fazia essa divisão, né? A divisão dos recursos. A gente viu que na colônia Sicília, alguns ficavam trabalhando na terra, outros iam fazer outros ganhos para poder conseguir recursos para a colônia Sicília. Desde fazer barris, né, assim, desde trabalhar nas estradas, assim, e conseguir recursos. Isso foi muito importante naqueles momentos onde a colheita foi frustrada por algum problema, né, de clima. Né? Então foi importante também esse trabalho, fora esses outros ofícios. Né, assim. E o Campos, Fábricas e Oficina tem um capítulo que ele fala sobre o saber braçal, manual, né, assim, e o saber intelectual, a importância desses dois saberes conjugados. Né, assim. E ele vai falar justamente dessa conjugação entre a fábrica, a oficina e os campos. Essa obra influenciou muitas experiências agrárias anarquistas. Né, assim. Sendo que a colônia Sicília, ela é pioneira. Né, assim, os estudos, os experimentos, ele é pioneiro. Né, assim. Os efeitos do Campo, Fábrica, Oficina e aquelas obras inspiradas por ela vinham aparecendo depois. Né, assim. Na época da colônia Sicília, existiam algumas experiências e que influenciaram o Brasil também. Assim. O exemplo do Tolstói na Rússia, né, que tinha Snaia Poliana, assim. Muitas referências tiveram aqui no Brasil colônias inspiradas na Snaia Poliana que tinham mais uma relação religiosa, assim, do que uma relação política que Tolstói poderia ter. Assim, mas uma relação religiosa. Então, era uma época
que existiam, eram as primeiras também experiências. E a referência que se faz quando critica a colônia Cecília é uma referência de um falastério, né? Assim, que é uma proposta socialista utópica, né? Fourier, e fazia essa alusão, ó, cuidado para você não tornar uma sociedade isolada e não esteja fugindo de todo esse conflito, isso seria uma ilusão. Tá? Porque quando os nossos inimigos souberem da existência e essa colônia começar a incomodar, eles vão vir armados para derrubar ela. Bem, e aí a gente pensar, qual foi o legado então da colônia Cecília? Né? A colônia Cecília, quando ela se desagrega fisicamente, acabou ali a colônia Cecília, né? Assim, essa experiência deles terem vindo para cá, esse convívio em comunhão ali, né? Assim, que vão ter dificuldade, assim como toda relação, né? Assim, a gente pensa, por exemplo, quando a gente faz hoje em dia um assentamento, né? Assim, tem aquele grupo que a gente mobiliza, ocupa, pressiona e conquista a terra. Não necessariamente aqueles que conseguiram conquistar junto, vão fazer parte de um mesmo movimento depois que conquistaram a terra. Isso é uma questão de adesão, né? Assim, ou os filhos deles vão fazer essa adesão. Então, quando você faz um assentamento, existe um problema meio que anunciado de 10 a 20 anos, porque é quando aquelas crianças crescerem. E os pais que participaram daquilo, junto daquela luta, aquele ideal, já estiverem mais cansados, precisarem passar adiante o cajado, né? Assim, então é um processo de construção permanente, de cultura, de convencimento, de se abrir às novas demandas daqueles outros sujeitos que estão ali, né? Assim, então a gente precisa pensar na colônia Cecília, assim, ó, toda essa composição, tá? Sim. Outra questão, não necessariamente os anarquistas fazem proposta que as suas organizações sejam feitas apenas por anarquistas. A gente vê as propostas de construção, por exemplo, do sindicalismo revolucionário, assim, tá junto com os trabalhadores para que a gente aprenda ali e esteja falando as demandas que surgem desses próprios trabalhadores, né, assim. E aí, dentro da colônia Cecília, né, assim, você vai ter as várias subjetividades, as várias opiniões ali dentro, e isso tudo dá um caldo que a gente vai ver o que é o legado da colônia Cecília. Não julgar a colônia Cecília pelas cartas do Rossi apenas, porque por mais que tivessem sido até aceitas as palavras da carta do Rossi, na prática poderia não ter saído as Mil Maravilhas, e ao contrário, por mais que tenha se criticado as cartas do Rossi, a gente hoje em dia conhece um monte de histórias nesse tecido social dali, e que a gente acha maravilhosa, e temos vontade, sim, de essas histórias apresentar para os movimentos sociais do campo. Então eu tenho menos interesse de mostrar a polêmica das cartas do Rossi, e o que eu encontro, que acho que mais vai agradar e interessar a eles, são justamente esses relatos que a gente hoje em dia já tem, né, dessas famílias, as dificuldades, como que eles se organizavam. E aí aqui, uma foto daquela maquete que estava no fundo do livro, né? Sim. E aí, ó, um tecido histórico ainda pouco conhecido, né? Que é esse percurso dos cecilianos. E aí, falar assim, a melhor coisa, eu já ouvi falar isso, a melhor coisa da colônia Cecília foi quando ela acabou, que eles saíram para fundar os sindicatos. Essa perspectiva ainda, né? E aqueles que continuaram na terra. Que história... Só que isso não se tinha um registro, não se sabia falar sobre isso. Às vezes não se tinha também o paladar para reconhecer esse valor também, né? Então toda essa história ali, né, assim, dos militantes continuaram ali com essa proposta de uma sociedade mais justa, trabalhando da terra, sim. A questão da propaganda local, né? A quantidade de informativo que chegava aqui, né, de jornais anarquistas não ficaram isolados, assim. Então os registros, né, assim, contando, né, da menina que ia lá pegar os jornais, que ninguém ia suspeitar da menina, né, ela colocava os jornais na bolsa e levava para eles, né, assim. E essa questão de ouvir a voz dos demais protagonistas, né, assim. A colônia Cecília não era só o Giovanni Rossi escrevendo, né, assim. Existiam várias famílias ali, né, homens, mulheres, jovens. Houve já, né, assim, uma das obras mais faladas, né, assim, que era do Afonso Schmitz, né, assim, ela, quando é escrita, vai ter os olhares e os acessos a fontes que o Afonso Schmitz teve, né, assim. Outras coisas ele vai
colocar da cabeça dele para poder construir, né, assim, e juntar os vários tijolinhos ali e escrever a sua obra, assim. E essa obra do Afonso Schmidt foi utilizada como referência ao longo do tempo, né, assim. Várias outras pessoas foram lá e pegaram outras fontes, pegaram outras versões e reescreveram, né, assim. Certa vez, Afonso Schmidt foi parado, né, assim, por um grupo de mulheres e criticaram ele. Falaram, você escreveu uma história da Colônia Cecília onde só tinham homens. Então, esse é um problema, né, assim. Quais são as fontes que a gente vai trabalhar? Tudo isso são coisas a ser questionadas, assim. E quando você chega, pega uma outra voz, um outro protagonista, uma outra versão que estava, às vezes, lá no fundo decantada, você levanta, se abre 1000 possibilidades de releitura desse processo histórico. Então, a história não é o que aconteceu, porque a todo momento a gente pode rever, reler o que aconteceu a partir de outras fontes. Então, a história está sempre se reinventando, se reconstruindo, se adaptando. E aí, a Colônia Cecília, ela é uma experiência libertária camponesa no Brasil. Tá? Então, ela é a pioneira, né? Assim, uma experiência que teve com essa grande influência do anarquismo, né? Assim, a maior expressão que teve, né? Assim, dentro dos cecilianos era a questão do anarquismo, né? Assim, então, ela teve uma vivência na prática, com essas dificuldades de convivência também, dificuldades econômicas, dificuldades de lidar com a questão ambiental. Isso é um problema que os camponeses têm, né? Assim, e que teve aqui no Brasil. Então, isso faz parte de uma história nossa. E que nós precisamos nos apropriar para poder responder essa pergunta do movimento do campo. Assim, qual a importância do anarquismo para o campesinato? Qual o papel que a Colônia Cecília teve, então, para poder acrescentar para o campesinato, para essa história social do campesinato? Então, isso é uma coisa que nós precisamos saber responder. Tá? E aí, eu vou encerrar por aqui, né, assim, com essas perguntas aqui, e mais à frente a gente pode estar fazendo esse debate. Eu queria colocar, né, assim, só um trechinho aqui que eu falei com o Arnaldo, assim, que é uma obra clássica, né, do Élisée Reclus, que ele publicou nesse livro, Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos do Brasil foi lançado em 1900, Estados Unidos do Brasil. Mas ele é tradução de um capítulo da Nova Geografia Universal. O Élisée Reclus escreveu 19 volumes, né, assim, ele foi financiado por uma editora para que ele escrevesse. Ele ia visitando regiões do mundo, recolhendo material, fazendo esse trabalho, né, assim, e escreveu sobre o mundo todo, né? Era chamado Nova Geografia Universal. E aí, no seu 19º volume, ele fez sobre a questão da América do Sul e pegou o Brasil, foi um dos capítulos. Mais tarde, né, assim, a Garnier lançou esse capítulo sobre o Brasil, tá? Essa edição bonita, tal. É raro encontrar essa capa conservada. Quando a gente encontra para vender nos sebos, no lugar assim, essa capa normalmente já se deteriorou, né? Assim, essa edição em PDF está bem conservada, né? Assim. Bem, e nos Estados Unidos do Brasil, esse arquivo aqui ele está em 2 partes. Aqui nessa segunda parte, na página 101, ele vai falar sobre o Paraná e vai falar aqui, ó, aqui, vamos ver aqui, ó. Visto lá só nesses últimos anos, acompanharam o movimento de migração para o Paraná. Juntam-se-lhe agora eslavos que estavam em colônias alemãs no Rio Grande do Sul, e hoje vem ter com seus compatriotas atraídos pela natural simpatia. Não há só judeu que se misture com essa sociedade exclusivamente eslava. Aí fala, a cidade de Curitiba está cercada num espaço médio de 30 quilômetros por colônias polacas,
sim, que até oficialmente se denominam Nova Polônia. Os polacos rodeiam também Palmeira. E suas colônias ocupam, sem interrupção, toda a margem direita do Iguaçu, até Porto União. Nos dias de feira, Curitiba e Palmeiras lembram as pequenas cidades da Galícia, longe da capital. Constituem-se outro grupo colonial ao sul do estado, no Rio Negro e no Rio Vermelho, perto da fronteira de Santa Catarina. Avalia-se aproximadamente em 120 mil, isto é quase um terço da população total, o número de colonos polacos no Paraná. Tá. E como a mortalidade entre eles é diminutíssima, o acréscimo anual por excesso de nascimento é a média de 400. Proporção de todo excepcional no mundo. Os polacos do Paraná conservam sua língua, seus costumes, seu vestuário. Têm suas igrejas, suas escolas e até gazetas. Quase todos os agricultores conquistaram o monopólio da produção de cereais e de legumes e começaram até a recalçar para São Paulo os colonos de outras nacionalidades. Há, todavia, alguns grupos resistentes de imigrantes não eslavos. Notavelmente, uma colônia de comunistas, quase todos italianos, que se fundou em La Cecília, perto de Palmeira. Então, Élisée Reclus, ele escreve isso em 1893, né, assim, e ele vem descrevendo essa dinâmica, né, assim, que uma das questões que ele trabalhava, né, assim, era essa repartição dos homens, né, como que as populações iam conquistando o espaço através do tempo. E ele fala dessa dinâmica das colonizações e ele fala, né, como resistência a isso, né, a esse movimento das outras etnias que estavam indo para São Paulo e tal, continuava aqui essa colônia aqui, a grande expressão dela era italiana, que era a colônia Cecília. Então, o Élisée Reclus também registra sobre a colônia Cecília na sua Nova Geografia Universal.